Olá, cumprimento a todos nesta oportunidade. Aqui quem fala é Sérgio Gabianchi. Então, hoje, para tendo essa oportunidade, de trazer essa reflexão do livro Fonte Viva, agradeço mais uma vez esta oportunidade e fiz aqui alguns rabiscos, Estudei um pouquinho aqui, eu procurei algumas citações para tentar trazer essa reflexão aí com base no livro Fonte Viva. Hoje, então, a mensagem é 74, que se chama Quando há Luz. Quando há Luz. Emmanuel nos traz aí através do Chico. Falar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre essa força transformadora, essa força que tem esse poder de nos transformar, que é a força do amor de Cristo. E esse texto, Emmanuel utiliza um fragmento de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, que diz assim: o amor do Cristo nos constrange. O amor do Cristo nos constrange. Então, essa é a reflexão de hoje, sobre essa experiência, uma experiência, que vai além dessa fé comum, É um momento em que a luz do Cristo se acende no íntimo da alma de cada um de nós, de nossa alma, que nós tomamos aí por inspiração essa expressão forte, de Paulo. O amor do Cristo nos constrange. Poxa vida, mas que tipo de amor seria esse, que nos constrange? Qual seria esse amor que nos constrange? Que força é essa? Tão sublime, tão forte, que modifica os alicerces da nossa alma, da alma humana. Esse é o convite da noite, Essa é a reflexão que nos traz aí Emmanuel. Essa luz que entra em nossos corações. O texto diz assim, uma parte aqui do texto diz assim: quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Por quê, Porque essa luz, essa luz não ilumina só o caminho externo, o nosso caminhar, mas ela nos transforma, transforma os contornos, reforma a nossa consciência, os nossos corações. Como diz lá em Gálatas, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Paulo nos disse isso, Já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Então essa é a experiência do verdadeiro discípulo, a sensação verdadeira de ser discípulo, o objetivo de cada discípulo. Deixar de viver para si, com orgulho, com egoísmo, e começar a viver com Cristo no centro, como busca, como objetivo. Então, o Evangelho deixa, assim, de ser teoria. Muita gente, às vezes, a gente sabe, decora e salteado, todos os textos, todas as partes, todas as parábolas. Então, esse é o momento, em que o Evangelho deixa de ser teoria e torna-se ação. Fé sem obras já não vai ter abrigo, já não vai ter morada dentro de nós. O que outrora, como diz aí, era prazer, torna-se ídolo quebrado. Eis aí, onde se inicia tudo, A mudança, uma mudança radical, uma mudança radical de mente, de coração e também de direção. O que pode, como diz Emmanuel aí, parecer
um desajuste, né? Um desajuste aparente. Por quê? Porque o mundo rotula essa transformação, né, como desajuste. Pode não nos compreender, né? Mas isso é um reencontro com o verdadeiro eu, né, com o verdadeiro sentido da vida de cada um de nós. Então o discípulo se torna fácil de contentar, mas muito difícil de agradar, como diz o texto, né? E por quê? Por que isso? Por que fácil de contentar e difícil de agradar, né? Porque nada exterior mais satisfaz, né, uma alma que já provou, né, que já entendeu, que já compreendeu a eternidade, né? Lá em Romanos, vamos lá em Romanos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Emmanuel aí comenta, né? Quando o amor do Cristo nos constrange, somos forçados a abandonar as ilusões, mesmo que ainda estejamos rodeados por elas. Olha que coisa, né? Quando o amor do Cristo nos constrange, somos forçados a abandonar as ilusões, mesmo que ainda estejamos rodeados por elas. Esse constrangimento é, na verdade, o impulso sublime, né? Que nos empurra para o alto, que nos eleva, né? Nos impulsiona para o alto, mesmo quando ainda nos sentimos presos às tentações, presos às sombras, presos às imperfeições, né? Ainda assim, ele nos impulsiona, nos mostra o caminho, nos guia, né? Trazendo aí o quê? A cruz viva. E então vem a entrega, né? A entrega de cada um de nós. Lá em Lucas, né? Lucas diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O texto, né, descreve com beleza, né? A própria vida física afigura-se-lhe um madeiro em que o mestre se aflige. Então nós somos chamados, gente, nós somos chamados a ser instrumentos vivos do amor do Cristo. Cruzes que andam, cruzes que curam, escutam, acolhem, amparam, sustentam. Mas aí temos que ter atenção em um ponto, né? Não é um sofrimento, tenho que sofrer, não é um sofrimento mórbido. É uma alegria, gente. É uma alegria que muitas vezes silenciosa, né? Essa alegria muitas vezes silenciosa, a alegria de quem descobre que o servir é o maior dos privilégios, gente. O servir é o maior dos privilégios. Quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso servo. Está lá em Mateus, né? Quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso servo. É a doçura, né? Que muitas vezes aos olhos dos outros pode parecer amarga, mas é a doçura. O discípulo sente, né? Diz lá, né? Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado. Essa é a doçura amarga do caminho, né? Alegria pelo ideal, né? Pelo objetivo, dor, mas dor pela realidade, solidão no mundo, mas a comunhão profunda com o alto, comunhão com o alto, né? Lá em João, a gente lê lá, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo.
Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É a relação da flor, do fruto, né? Do sacrifício da semente, do nascimento da flor e, finalmente, a entrega do fruto. O texto da mensagem aí, ele entrega, ela encerra ali se encerra com ternura e firmeza, né? A flor é promessa. O fruto maduro é alimento para hoje. Então, gente, espalhar a esperança, né? Espalhar a esperança é espalhar o belo. Mas ser o pão espiritual, o pão espiritual que consola, né? Que leva consolo, isso sustenta, isso fortalece, né? É a missão dos que suam a camisa, né? dos que vestem a camisa, né? E padecem, mas com Jesus no caminho, né? Com a fé, com a crença de estar ao lado do Mestre. Né? Conhecereis a árvore pelo fruto. Está lá em Mateus também, né? Conhecereis a árvore pelo fruto. Então, gente, o amor do Cristo nos constrange. Mas não como uma obrigação, não como uma prisão, não como um sofrimento em vão. Né? Ele nos convida a renascer, ele nos convida ao renascimento, a subir os degraus interiores do nosso interior, né? A abraçar o outro, mesmo ferido, mesmo que estejamos feridos, né? A servir, mesmo que estejamos cansados, a sorrir, mesmo que estejamos aí incompreendidos, com um sentimento de incompreensão dentro de nós, né? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também o Cristo vos amou. Está lá em Efésios, né? Que essa luz, gente, que essa luz possa verdadeiramente nos encontrar, que essa luz nos encontre, que essa luz nos modifique, nos transforme, que essa luz nos guie, porque porque quando existe a luz, existe o caminho. E que possamos, constrangidos pelo Cristo, buscar esse caminho, seguir esse caminho e verdadeiramente praticar o Evangelho. Principalmente nesse momento em que nós estamos, né, de transformação, de transição, não há mais tempo para teoria, para guardar 1000 dizeres, para guardar 1000 versículos, para guardar 1000 recomendações, 1000 livros dentro de nós. E disso tudo, o que sai disso tudo, né? É isso que Jesus nos impulsiona a fazer, né? A colocar tudo isso em prática. Porque ele nos garante a luz. Eu sou a luz. Né? Então, que possamos seguir essa luz e levar a nossa luz onde quer que nós estejamos, meus irmãos. Muito obrigado. Foi rapidinho aí, mas essa era a reflexão que eu gostaria de deixar sobre esse tema, sobre essa lição 74. Que se chama aí, agora me fugiu, olha só, Quando a Luz, né? Do livro Fonte Viva. Muito obrigado, um grande abraço a todos e até mais.